Eu acredito que eu esteja ao vivo. Meus amigos, boa noite. Que bom estar com vocês para mais um evangelho promovido pela Casa de Francisco, Lar de Clara. Que os bons espíritos possam me intuir e que eu possa ser um instrumento útil na interpretação do evangelho de hoje. Nesse momento de desafio que vivenciamos, escolhi um tema de valor inestimável e que muito vai nos ajudar, não só nesse momento, mas em todos os momentos da nossa vida. Eu falo da prece. Esse tema está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27. Pedi e obtereis. Vou ler trechos do item 7, que fala da eficácia da prece. Vamos à leitura. Portanto, seria ilógico concluir desta máxima: o que quer que peçais em prece, ser-vos-á concedido, que basta pedir para obter, e seria injusto acusar a providência se não consentir a todo pedido que lhe é feito, pois ela sabe melhor que nós o que é para o nosso bem. Assim ocorre a um pai sábio que recusa a seu filho as coisas que viriam a prejudicá-la. O que Deus lhe concederá, se dirigir a ele com confiança, é a coragem, a paciência e a resignação. Além disso, também lhe concederá os meios de sair por si mesmo da dificuldade, permitindo-lhe assim ter mérito. Deus assiste àqueles que ajudam a si mesmos, seguindo esta máxima: ajuda-te e o céu te ajudará, e não àqueles que esperam tudo de um socorro que vem de fora, sem usar nossas próprias faculdades. Mas na maior parte do tempo, prefere-se ser socorrido por um milagre sem ter feito nada. Nós vemos aí, depois dessa leitura, nesse parágrafo do item 7, nos dois parágrafos, nós vemos a sabedoria divina, né? No primeiro parágrafo, e nos conceder aquilo que de fato necessitamos e não aquilo que queremos, não é? Porque muitas vezes nós não sabemos pedir. E no segundo parágrafo, a misericórdia do Pai, quando ele designa um espírito de ordem superior, pronto a nos ajudar, não é? Chamando a atenção para o fato de nós sempre querermos praticar aqueles velhos vícios, né? A lei do menor esforço. Mas aqui já dá para ver que recursos valiosos que Deus nos dá. A prece, meus amigos, é um instrumento de luz, uma lei natural criada por Deus para que nós pudéssemos interagir com Ele. Ela é um poderoso auxílio para o nosso progresso, para o progresso da alma. Mas muita gente não usa ou faz mau uso, né, dessa lei natural. Está na questão 658 do Livro dos Espíritos, não é? É citada essa lei, né, natural, a lei da prece. Também é citada na 495 do Livro dos Espíritos também, a lei do anjo guardião. Porque todos nós temos, qualquer espírito tem como anjo guardião para lhe auxiliar na sua jornada reencarnatória, um espírito de ordem superior, né? Ele é designado por Deus, ele nos ajuda no nosso progresso moral, está sempre disponível, mas isso não vai significar que ele vai ser uma babá para nós não, viu? Ele não está grudado em nós assim como a gente pensa, né? Por ser um espírito de uma ordem elevada, a gente não consegue entender essa faculdade dele, o nosso grau de evolução não permite ainda entender, né? Porque de onde ele está, ele capta esses nossos pensamentos e nos ajuda. Mas para isso acontecer, meus irmãos, nós temos que nos colocar em condições propícias para que essa conexão se estabeleça. Muitas vezes nós não sabemos nos colocar nessa condição. Por quê? Porque somos espíritos imperfeitos. E aí nós vamos aprender a orar. Tanto precisamos aprender a orar que Kardec colocou no final do Evangelho, segundo o Espiritismo, uma coletânea de preces para que nós pudéssemos nos inspirar, nos nortear. Madre Teresa de Calcutá já nos dizia que a prece é o mais alto nível de educação
do desejo. Nós desejamos tudo e nem sempre aquilo que nós desejamos nos convém. Então, nós entramos num processo de educação do querer. A evolução só acontece a partir do nosso querer, do nosso desejo. Orar é relacionar-se com Deus. Os nossos pedidos têm que estar dentro das leis de Deus, leis de amor, de justiça, de equilíbrio. A gente se educa porque nem tudo que pedimos é conveniente. Nós pensamos que vai ser o que vai nos ajudar, vai fazer, mas Deus nos conhece e sabe que aquilo pode ser o móvel da nossa perdição, porque Ele nos conhece bastante. Como é que fica essa educação? Como é que Deus nos educa? Concedendo ou não concedendo? Se recebemos o não, é porque não temos o merecimento, precisamos aprender algo, não é isso? E se recebemos o sim, vai significar que nós estamos preparados para receber aquilo. E não adianta teimar, somos regidos por leis divinas. O universo é regido por essa lei, por essas leis. Não precisamos acreditar que elas funcionam, mas que elas funcionam, elas funcionam. Se eu ouvi numa palestra, achei interessante, uma palestra que eu ouvi, um exemplo muito interessante. O palestrante dizia, você pode ou não acreditar na lei da gravidade, mas que ela funciona. É só subir numa escada e pular. De fato, vai ser as duras penas, viu? Você aprender dessa forma. Mas normalmente nós aprendemos no sofrimento, ainda. Para que uma oração se efetive, você tem que abrir o coração com sinceridade. Só tem esse caminho, o sentimento. Temos que colocar o fervor, temos que colocar a nossa alma, nos envolver, e aí sim poderemos ouvir. Não qualquer espírito pode, na sua intimidade, ouvir os conselhos desse espírito, dessa ordem elevada. E os benfeitores espirituais estão nos aconselhando. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento. O segundo mandamento, espírito, instruí-vos. Quer dizer, o amor é fundamental. Normalmente nós começamos pelo instruí-vos, do conhecimento. Mas é necessário, precisamos conhecer o terreno que pisamos, né? Enquanto os nossos sentimentos ainda estão naquela luta, né, da falta de resignação, do trabalho a ser feito, caindo e levantando, mas aí já lá no conhecimento a gente já começa a ver como é que as coisas funcionam. A ciência está aí para nos ajudar. Esse conhecimento do terreno que a gente pisa é muito essencial. Porque nós somos espíritos imperfeitos, vivemos num mundo de provas e expiações, em meio a energias de dentro e de fora, né? Somos criadores de realidades, conforme se pensa, se atrai, manipuladores de energia e, importante, não estamos sós. Existe uma interação muito intensa entre esse mundo corporal e o mundo espiritual. No espiritual, o semelhante atrai semelhante nas leis do espírito. Já é diferente nas leis da matéria, onde os opostos se atraem. Quer dizer, pensamentos positivos ou negativos são potencializados por aqueles que pensam semelhante a nós, criando bem-estar ou perturbações na nossa vida. Nós temos que nos conscientizar que nós temos uma mente poderosa. Ela é uma poderosa usina geradora de pensamentos. Nós podemos tanto construir como podemos destruir. Vamos corrigir, então, esses pensamentos. Vamos cultivar os bons pensamentos sempre. Não é só nesses momentos de sufoco que nós estamos atravessando. Vamos confiar em Deus. Não conhecemos seus atributos? Soberanamente justo e bom. Estou citando um. Deus é o amor infinito. Nada acontece por acaso. Não existe vítima inocente. Agora é a lei de causa e efeito que está se cumprindo. Ela só atinge aqueles que possuem comprometimento com esse tipo de resgate. Nós podemos ajudar tomando outra posição nesse momento delicado. Emmanuel nos orienta a cooperar com os infortúnios que abatem o próximo e não só preocupar com o nosso bem-estar. Os espíritos sofredores precisam, eles pedem preces. Vamos lembrar daqueles que desencarnaram agora, foram pegos de surpresa, carregando dívidas, aflições, dúvidas. Muitos estão sem entender nada, no desespero.
porque vão do mesmo jeito que estavam aqui, com suas pendências. A prece vai reanimar, vai aliviar, está provado cientificamente os efeitos benéficos da prece. Eles vão se sentir acolhidos com a nossa solidariedade. Vamos orar pelas famílias atingidas pela dor, pela fome, pelo medo, pela falta de abrigo, pela insegurança. Vamos orar por esses pesquisadores, né, que estão à cata da cura para esse vírus, pelo esse pessoal da saúde, os médicos, os enfermeiros, todos que estão cooperando ali. Vamos nos espelhar no exemplo de um Chico Xavier. Já podemos nos espelhar sim, não é? A gente vai aos pouquinhos, gradativamente, criando confiança. A oração é preciosa. A Ivone Pereira fazia uma lista que ela tirava do jornal. Todo dia ela tirava uma. A lista dela cresceu, ela orava pelos suicidas. E como fez bem a eles, voltaram para agradecer a ela. Então não vamos, gente, permitir esses pensamentos nocivos atuem nos amedrontando, como espinhos venenosos, complicando o nosso equilíbrio, à espera de catástrofe. Não estamos sós. Somos filhos de Deus. Temos a centelha divina. Não vamos fazer como a história que eu ouvi numa palestra, o estudioso falava sobre um cidadão que ele chegou no posto de gasolina e encontrou um cachorro deitado ali, gemendo. Era de dor que ele estava gemendo. Aí ele deixou o frentista abastecendo e foi lá comprar, na loja de conveniência, comprar o que ele tinha necessidade. Quando ele volta, o cachorro está ainda lá, nas lamentações, uivando, chorando. Aí ele não resiste à curiosidade. Meu amigo, por quê que esse cachorro está uivando, chorando desse jeito? Ele está com dor? Tá com dor, porque ele está deitado em cima de um prego. E por que que ele não levanta? Porque a dor ainda não foi o suficiente para ele levantar. A dor foi o suficiente para ele gemer. Mas para levantar ela ainda não foi o suficiente. Então, por que esperar que essa dor se acentue? Por quê? Vamos assumir, confiantes, posição de ajuda, posição positiva, ajudar o nosso próximo. Eu costumo dizer, parar de lamber as próprias feridas e nos motivarmos ajudando o próximo. Estaremos nos ajudando. Vamos exercer essa nossa condição, não é? De dotados dessa centelha. Fazemos parte de uma grande família universal, nos conscientizemos disso. Temos que pensar no todo. A nossa oração é preciosa, muito preciosa. Temos a centelha que falei, dotados dela. Jesus nos disse, vós sois deuses, podeis fazer tudo o que faço e muito mais. Então vamos desenvolver nossos potenciais, trabalhar nossas imperfeições. E isso é uma construção interior muito importante. Nós não podemos delegar a ninguém. Não podemos voltar, a gente vê certos episódios com todo respeito, mas nós não podemos voltar a um passado medieval, onde olhávamos o nosso irmão com indiferença e onde os nossos comprados a preço de ouro, a gente não despendia nenhum esforço. E volta e meia ainda se repete no presente. Nos livremos dessas ilusões. Isso não existe. Nos livremos dessas muletas psicológicas. Só nós podemos fazer isso nos transformando. Vamos utilizar os canais corretos. Vamos estudar, nos esclarecer, mudar a nossa vibração, a nossa sintonia, a empatia, nos colocar no lugar do nosso irmão. Vamos nos tornar receptivos à ajuda desse espírito superior. Ele está aí, pronto para nos ajudar, mas ele não pode ferir as leis divinas. Tem a lei de liberdade, a lei do livre-arbítrio. Então não posso. Se eu estou atraindo aquele inferior para mim, aquele espírito inferior, não vai ser o anjo guardião que vai tolher a minha liberdade. Essa força que nós temos, vamos utilizar a força da verdadeira prece da maneira correta. Estaremos fortalecidos, bem orientados, formaremos uma corrente forte, amparando o elo mais frágil, mas na certeza que o amparo, o zelo de Deus estará com todos nós em toda a nossa escalada evolutiva. Muito obrigada. Meus irmãos, lembrando que amanhã quem fará o Evangelho é o nosso querido amigo Carlos Augusto. Paz e bem a todos, gente. E vamos refletir.